Gênesis 16, Gênesis falando sobre o nascimento de Ismael. Tenho lido muito nesses últimos dias sobre o livro de Gênesis, numa perspectiva mais, digamos assim, real, não tão romântica como a gente tem sobre os personagens bíblicos, e isso para mim tem feito um bem tremendo. Por quê? Porque quando a gente pega os personagens bíblicos, a gente talvez de uma maneira inconsciente, a gente acha que é impossível a gente se parecer com tais personagens. É impossível a gente ter a mesma vida que tais personagens. E a gente ainda ouve mensagens, a gente ainda ouve esse reforço através de púlpito, que talvez ensinem para a gente que esses personagens são distantes, que a fé de Abraão é impossível a gente atingir, que talvez a paciência de Jó é algo que era só para Jó. Só que tais personagens são seres humanos, são pessoas como eu, como você, que tiveram as suas limitações, tiveram as suas crises, tiveram seus erros, tiveram seus acertos, mas que tiveram a graça de Deus sobre elas, ou sobre eles. E aí esse texto de Gênesis 16 vai tratar de uma temática que a gente tem vivenciado nesses últimos dias, que é a questão da injustiça. O texto diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor, está se referindo a Deus, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que veio sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você ou o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade, ou defronte de todos, contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer Lahai. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. A gente acompanhou nesses últimos dias, talvez estarrecidos, perplexos, com aquela notícia daquela dona de casa lá no Guarujá, no litoral paulista. Se eu não me engano, acho que o nome dela era Bárbara. Mulher com 31 anos, que foi confundida com alguém que sequestrava crianças e fazia rituais de magia negra. E a gente viu a barbárie que foi feita contra essa mulher, porque essa mulher foi espancada até a morte, não sobreviveu,
deixou 2 crianças, uma de 12 anos e uma outra com 1 ano apenas, e deixou o seu marido. E uma das perguntas que o seu marido fez, numa das diversas entrevistas que ele deu, foi o seguinte: onde é que vai a justiça? Onde é que a justiça vai aparecer, ou quando a justiça vai aparecer no desenrolar dessa história? De um tempo para cá, a gente tem percebido que parece-me que a época dos justiceiros está voltando. Pessoas que, diante do acaso, diante digamos assim, do abandono do Estado, pessoas estão querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. É notório, e talvez você já tenha visto, que no Rio de Janeiro, não por uma vez, mas por algumas vezes, as pessoas estão pegando adolescentes que cometeram algum ato de infração. Preste atenção, não estou justificando nada disso, não estou talvez com aquela visão de direitos humanos, proteger esses adolescentes, não é isso que eu estou falando. A questão é que a gente pensa, a gente acha que talvez se a gente fizer justiça com a nossa mão ou com as nossas mãos, o mal cessará. A gente acha que de repente acorrentar um garoto de 16, 17 anos e bater, dar tapa na cara, cuspir no seu rosto, falar que ele é bandido, falar uma série de coisas, de repente a gente pensa que isso pode curar o mal da humanidade. A gente pensa que de repente espancar, ainda que fosse uma sequestradora de criança, a gente pensa que talvez espancar essa mulher, a gente exterminaria sequestro de crianças, porque a gente acha que o senso de justiça está nas nossas mãos, porque a gente acha que de repente a gente ainda precisa voltar ao Antigo Testamento e viver olho por olho e dente por dente. Só que se a gente viver assim, vai chegar um tempo em que a gente não vai ter mais ninguém enxergando nada, porque a gente sempre é vítima de alguma injustiça. Quem é que nunca sofreu injustiça na sua vida? Quem é que nunca, no seu trabalho, se sentiu injustiçado? Quem é que talvez dentro da igreja não tenha se sentido injustiçado? O pastor chamou 8 mães ali na frente e não me chamou. Eu sou mãe. Talvez você vá embora se sentindo injustiçada. Você vai arrancar o olho. Você vai me bater lá embaixo. A gente tem essa percepção de que, de repente, é possível fazer justiça com as próprias mãos. Mas a gente vê que, durante a história da humanidade, ainda que algumas pessoas tenham feito, em algum momento, justiça com as suas próprias mãos, o mal não foi exterminado. Ainda que alguns policiais tenham entrado no Carandiru e tenham matado vários bandidos, eu pergunto para vocês, acabou a bandidagem? Acabou a maldade? Sim ou não? Ainda que policiais do BOPE tenham colocado a bandidagem para correr, lá no Complexo do Alemão, dia 28 de novembro de 2010, o tráfico no Rio de Janeiro acabou? Sabe, esse senso de justiça, e aí aqui, pelo amor de Deus, não estou levantando bandeira política, partidária, que eu estou querendo que você preste atenção, nem defendendo ou criminalizando os bandidos, ou defendendo ou criminalizando o papel da polícia, não é isso que eu estou fazendo. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente acha que esse senso de justiça pode ser feito pela gente, não é feito. O pior se dá quando a gente se sente injustiçado e quando a gente percebe que há um silêncio da parte de Deus e que a gente clama, em que a gente ora, em que a gente pede, que a gente se mobiliza, que a gente faz uma série de coisas e parece que Deus silenciou, parece que Deus se calou.
E a gente tem talvez a mesma visão de Asaf no Salmo 73, quando ele começa a questionar a Deus, dizendo o seguinte: olha, os meus inimigos prosperam, aqueles que fazem o mal estão cada vez crescendo mais ainda. Quantas pessoas talvez não tenham orado dessa forma para com Deus? Quantas pessoas talvez não tenham dirigido a sua oração a Deus nesse sentido? Deus, eu não estou entendendo, porque eu chego no trabalho 7 horas da manhã, saio do trabalho às vezes 5, 6 horas da tarde, fulano de tal chega às 9, vai embora às 3, está sempre com o atestado médico debaixo do braço, tem sempre a sua filha que está passando mal, já enterrou umas 4 avós, ou 5, e fulano de tal está sempre crescendo na empresa. E a gente lança esse senso de injustiça para Deus, tentando entender por que Deus permitiu isso e onde está a justiça divina. A gente às vezes pensa e se questiona, e questiona mesmo, Deus nas nossas dores. A gente às vezes pergunta: que Deus justo é esse que fala do Antigo Testamento ao Novo Testamento? Que é um Deus de poder, que é um Deus de graça, que é um Deus de justiça, mas onde é que Ele se apresenta quando a dor chega na minha casa? Olhar para esse texto é uma resposta diante dos nossos dramas, que a gente acredita que alguns deles são injustiças, talvez até promovidas por Deus. Sabe, a história de Agar não é uma história fácil. O drama de Agar não é um drama, digamos assim, simples. Não é. Agar, em primeiro lugar, era escrava. Abraão já estava ali em Canaã há 10 anos. Abraão estava cheio da grana. Perdoem ficar falando Abraão, é Abraão. Ficar falando Sarai, é Sara. Abraão e Sara, acabou. Então, Abraão já estava com dinheiro no bolso. Abraão já estava tranquilo em Canaã. Só que havia uma crise muito séria, porque Deus havia prometido um filho. Deus falou assim: vou te dar uma herança, você vai ser pai de uma nação. Só que nada acontecia. Chega o capítulo 15, Abraão vira e fala assim: Deus, o Senhor falou que vai me dar um filho, mas até agora o que tem dentro de casa é Eliezer o Damasceno, cadê o teu filho? Aí Sara tem a sacada de imaginar, de pensar e de usar a sua escrava, Agar. Agar é um objeto. Esse era o drama de Agar. Agar é um ser, mas que diante de Abraão e diante de Sara, era apenas um objeto para a concretização dos seus sonhos. Agar não tem história, Agar não tem identidade, Agar não tem opção, Agar não tem direito. O que Agar tem é a única possibilidade de dizer para Sara o seguinte: cumpra-se em mim a tua vontade. Porque o texto vai dizer que Abraão e Sara não falam com Agar. Abraão e Sara falam sobre Agar. Eu tenho uma serva egípcia, faz o seguinte: possua a minha serva. Quem sabe não é isso que Deus preparou para a gente. Quem sabe não é através da minha serva ou da nossa serva que vai vir a descendência. Quem sabe, se você usar Agar, Deus vai cumprir a sua promessa sobre mim. Percebe que Agar já vivia muito humilhada por ser escrava. Não há referência da mãe, do pai, não há referência da história de Agar. É bem possível que Agar, diante das humilhações que estava sofrendo de Sara, Agar pensasse o seguinte: eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o Egito, porque eu não aguento mais ser humilhada por Sara. Sara é perversa. Sara, mulher de Abraão, pai da fé. Sara é perversa. Sara manda Agar embora, Agar barriguda, com filho no ventre, manda Agar para o deserto, vai embora. O pior, e aqui eu abro um particular, o pior é
a dissimulação de Sara. Mulher é terrível nisso. Abraão, eu estou com essa serva aí que está me humilhando. O que você acha que eu faço? Ela já sabia o que ia fazer, gente. Só que Abraão é sagaz, Abraão é esperto. Ó, resolve o problema aí entre vocês. Porque se Abraão defende Agar, você está de olho em Agar? Qual é? Não estou entendendo a tua, Abraão. Porque ela é novinha, o que está acontecendo? Isso me lembrou alguns episódios lá em casa, do tipo, eu estou esperando a Aline se arrumar. A Aline se arruma rápido. A Aline se deflash, se arrumando, uma coisa maravilhosa. Ela que tem que me esperar. Aí eu estou na sala esperando a Aline, e a Aline chega. E aí, gostou? Eu estou vendo futebol, eu não olho para a Aline e falo assim, aham. A Aline volta para o quarto e fica mais 30 e 40 minutos. E volta com outra maquiagem, volta com outro vestido, com outra roupa. E eu pergunto, mas o que aconteceu? Por que você mudou? Porque eu não gostei. Então por que me perguntou? Vocês, mulheres, fazem isso muito bem. Vocês são dissimuladas. Vocês têm a arte disso. Vocês testam a nossa paciência. Né, Tarcísio? Põe aquela roupa. Sabe, a nossa resposta não vai importar em nada para você, minha irmã. Sabe, se você está de salto, está de bota, está de rasteirinha, está de maquiagem azul, está de maquiagem patati patatá, isso para a gente, se a gente for falar para você, isso pouco importa, irmão. Pouco importa. Pelo amor de Deus, deixa a gente em paz, põe a sua roupa. Põe a sua roupa. Se achou bem diante do espelho, ó, vá em paz. Vá em paz, em nome de Jesus. Sabe, porque a nossa opinião, se a gente falar assim, não está legal, se você achar que está legal, você vai. Então para que pergunta coisa para a gente? Sabe, é uma dissimulação e a gente não entende. Porque se a gente diz que sim, você quer ouvir não. Se a gente diz que não, você quer ouvir sim. Se a gente balança a cabeça, você quer que a gente vibre. Se a gente vibre, você quer que a gente balance a cabeça. É uma loucura. Mulher é um bicho de 7 cabeças, pelo amor de Deus. Mas a gente não consegue viver sem elas. Eu não consigo viver sem a Aline. Por isso, amor, vai lá, se arruma, me procura, ainda que eu esteja vendo televisão e dizendo só aham. Se você quiser trocar, troca de roupa, sem problema. Começa a se arrumar meio-dia, pra gente sair às 7. Mas Agar é dissimulado, ou melhor, Sara é dissimulada. E aí, Abraão, o que eu faço? Isso aí é entre você e ela. Resolve o problema aí. E briga de mulher é coisa louca. É doido demais. Sabe? E aí, Sara vira e fala assim, vai embora. O que me espanta no texto, e aí a gente faz uma construção teológica, a gente está no capítulo 16. Do capítulo 1 até o capítulo 16, não há nenhuma manifestação de Deus para com as mulheres. Não há. Procura aí. Há uma manifestação de Deus, uma fala de Deus para Eva. Não comam da árvore. Tá ok. Depois vem uma manifestação de Deus, perguntando por que Eva comeu, e ela diz foi a serpente. Depois há um silêncio de Deus para a mulherada. Não há nem mesmo sequer referência a mulheres importantíssimas. Cadê a mulher de Noé na história? Alguém sabe? Cadê a mulher de Enos? Que foi no tempo de Enos que os homens começaram a procurar a Deus. Cadê?
Cadê a mulher do pai de Abraão? Cadê? Não tem. Há um silêncio total. Deus não fala nem mesmo com Sara. Deus revela a Abraão que depois de um ano visitaria Sara e traria um filho. Deus não vai ao encontro de Sara, mesmo Sara rindo da promessa de Deus. Mas Deus vai ao encontro de Agar. Mas Deus vai àquela que foi desprezada e humilhada. É o Deus dos desfavorecidos. É o Deus dos injustiçados. É o Deus dos traumatizados. Agar sai errante. E alguns teólogos vão dizer que aqui, em Gênesis 16, ocorre uma das maiores teofanias, que é a revelação do próprio Cristo aqui. Porque sempre quando você lê na sua Bíblia o anjo do Senhor, a maioria dos teólogos compreende que se trata de Jesus Cristo. O próprio Cristo vai ao encontro de Agar, sara Agar, trata de Agar, e fala para Agar o seguinte: você vai chamar o seu filho de Ismael, porque eu sou o Deus que te vê. Ainda que Abraão e Sara não tenham visto você, ainda que Abraão e Sara tenham te humilhado, ainda que Abraão e Sara tenham te jogado na sarjeta, eu sou o Deus que te vê. Muito mais do que te ver, eu sou o Deus que faz promessa para você e para o seu filho. Porque se você for comparar a promessa de Ismael com a promessa de Isaac, é praticamente a mesma. Você vai ser líder de uma grande nação, você vai ter um império, você vai ser descendente de um grande povo, você vai ser o cara. Mas vai ser o seguinte: você vai combater contra tudo e contra todos. Mas a promessa, se a gente for fazer uma comparação, é praticamente a mesma coisa. É Deus sinalizando para Agar o seguinte: olha, Abraão e Sara prometeram um negócio para você e agora simplesmente te jogaram na sarjeta, mas eu sou o Deus que te vê e que cuida de você. Mas mais do que a fala de Deus, porque a gente experimenta a fala de Deus na Bíblia o tempo inteiro. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente sabe isso de cor e salteado. A gente sabe que na Bíblia a gente lê 366 vezes, não temas. Disso tudo a gente sabe. A questão se dá é o quanto isso se torna perceptível na nossa existência. E isso se tornou perceptível na existência de Agar. Porque Agar, no versículo 13, ela vira e fala assim: tu és o Deus que me vê. Eu tive essa percepção. Eu tive essa experiência. Eu tive esse consolo. Eu tive essa comunhão com Deus. Sabe o que Agar me ensina nesse texto, o que o Deus me ensina nesse texto, é que diante das injustiças que a gente sofra nesse mundo, a gente tem um Deus lá em cima que nos vê o tempo inteiro. Mas muito mais do que nos vê, é um Deus que cuida da gente, que está pronto para tratar da nossa injustiça, mas que a gente precisa desfrutar desse Deus. Muito mais do que Ele nos enxergar, nós precisamos enxergá-lo no meio dessas injustiças. Nós precisamos compreender e crer que diante das injustiças que cercam a nossa história de vida, há um Deus lá em cima que nos vê, que age sobre nós, que age em nós o tempo inteiro, e que a gente precisa desfrutar dessa comunhão com Ele. É isso que Agar faz. É isso que Agar vive. É isso que Agar justamente vai vivenciar ali no deserto. Concluo
relembrando um romance de Alexandre Dumas, chamado Conde de Monte Cristo. Esse romance, ele é escrito num contexto francês, e Edmond Dantès, que é o ator principal, que é onde há o desenrolar dessa história, Edmond Dantès é acusado de traição a Napoleão. Ele é preso num castelo e vai ficar ali praticamente para a vida toda. E ele chega no castelo, na cela onde ele entra, um preso, antes dele, escreveu assim: Deus me fará justiça. Edmond Dantès lê aquilo, perplexo, e quando chega o seu algoz, o responsável da cadeia, ele começa a lhe dar chibatadas, e Edmond Dantès vai dizer o seguinte: Deus vai me tirar daqui. E o seu algoz diz o seguinte: a gente vai combinar então da seguinte forma: eu vou ficar te batendo, e eu só vou parar quando Deus descer aqui e te tirar dessa prisão. Edmond Dantès fica anos ali, e num dia ele conhece um ex-padre que também foi preso por traição. Esse padre, eles começam a conversar. Esse padre ensina Edmond Dantès a ler. Esse padre ensina a arte da esgrima para Edmond Dantès. E numa das suas últimas conversas, eles cavando para tentar escapar da prisão, uma pedra cai sobre o padre e ele acaba morrendo, mas antes de morrer eles têm uma conversa séria. E aí o padre diz o seguinte: Edmond Dantès, continue crendo em Deus, porque Deus fará justiça. Aí Edmond Dantès responde o seguinte: eu não acredito em Deus. Deus para mim acabou. O padre, num insight, numa sacada, diz o seguinte: não importa. Não importa o que você pensa sobre Deus, mas Ele continua acreditando em você. Sabe, queridos, não importa a injustiça que a gente tenha sofrido e o quanto a gente já derramou as nossas lágrimas, e talvez o nível de incredulidade que a gente tenha no nosso coração seja altíssimo, Deus ainda continua nos vendo, e ainda continua nos amando, e ainda continua tratando da gente. Por isso, em nome de Jesus, tenha a mesma experiência de Agar, o Deus que supre as nossas necessidades e que cura as nossas feridas mais profundas da alma. Quero orar com você e por você nessa noite. Eu não sei, sinceramente, qual é o deserto para onde você foi esperando a sua morte. Eu não sei, eu te convido a fechar os seus olhos, a ter mais um momento de introspecção. Eu não sei quem é que foi a Sara na sua história de vida. Talvez a sua Sara tenha sido seu pai e a sua mãe. Talvez a sua Sara tenha sido aquele chefe que te expulsou, que te mandou embora injustamente. Talvez a sua Sara tenha sido até mesmo alguém dentro da igreja, até mesmo um pastor. Mas eu quero dizer que aí nesse deserto, onde você está esperando a morte, onde você entregou todos os pontos da sua história de vida, há um Deus que te vê. Há um Deus que se apresenta para você como o Be'er Lahai, o Deus que te vê e que cuida de você. Há uma canção que diz assim: quando tudo diz que não, quando as coisas parece que estão se caminhando para o fim, que a gente não tem mais perspectiva nenhuma de vida,
Quando a gente acha que, pastor, já deu, meu casamento realmente já deu, o meu filho, a minha filha já deu, acabou, não tem mais solução, não tem mais saída. Há um Deus que nos vê, e há um Deus que estende a sua mão de poder sobre mim, sobre você, e que diz assim: eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que não desistiu de você, é o Deus que com a sua destra nos faz levantar. Eu apresento para você nessa noite o Deus de Agar, o Deus do impossível, o Deus de promessas, e o Deus que nos enxerga.